Olá, meu nome é Gabriela Ramos. Eu e minhas colegas Elaine Castro e Kedma Damasceno somos doutorandas do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Ceará, no Brasil. E vamos apresentar o trabalho Branquitude e Tradição Racista na Literatura Brasileira Naturalista. Nesta comunicação, analisamos trechos dos romances naturalistas A Carne, de 1888, do escritor Júlio Ribeiro, O Cortiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, e Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva, de 1892, mas que só foi publicado em livro em 1952. O intuito é verificar como os personagens negros estão representados em detrimento dos brancos, de modo a identificar como a branquitude na sociedade brasileira se manifesta na tradição da literatura brasileira. As questões raciais são um tema frequente entre os antropólogos e estudiosos que se propuseram a pensar a formação do Brasil. Em uma sociedade heterogênea como a brasileira, o recorte de raça e etnia ajuda significativamente na compreensão das diferenças de representação das personagens dos romances naturalistas. De modo geral, há uma tendência a racializar o que é considerado não branco, o indígena, o preto e o pardo, por exemplo. O branco não é considerado raça, sendo tratado a partir de um ideal universal. Neste trabalho, no entanto, quando abordamos raça, entendemos sobre a perspectiva da branquitude. No livro O Branco ante a Rebeldia do Desejo, do historiador Lourenço Cardoso, ele afirma que a branquitude significa pertença étnico-racial atribuída ao branco. Podemos entender branquitude como um lugar mais elevado da hierarquia racial, como um poder de classificar os outros como não brancos. Ser branco se expressa na corporeidade, isto é, a brancura, a expressão do ser, vai além do fenótipo. Desse modo, ser branco consiste em ser proprietário de privilégios raciais, simbólicos e materiais. Significa ter vantagens econômicas, jurídicas e se apropriar de territórios dos outros. Ao abordar a mestiçagem no pensamento brasileiro, o antropólogo Kabengele Munanga explica que no final do século XIX, os pensadores brasileiros se alimentaram de referenciais teóricos ocidentais, mas ainda se trouxeram propostas originais no ideal de formação de nação. Ele reforça que para tais pensadores, a sociedade brasileira seria construída segundo o modelo hegemônico, racial e cultural branco, ao qual deveriam ser assimiladas todas as outras raças e suas produções culturais, promovendo o etnocídio. Esse projeto está visivelmente desenhado nos romances analisados, em que se prioriza o mestiço embranquecido, que estaria entre o moreno claro e o branco. Aníbal Quijano explica o surgimento da diferenciação entre negros e brancos em colonialidade del poder, eurocentrismo e América Latina. Segundo ele, a dominação colonial instituiu um novo padrão de poder por meio da classificação social da população através da ideia de raça, formando novas identidades sociais como indígenas, negros e mestiços. O padrão de superioridade racial foi resultado do capitalismo colonial moderno eurocentrado. Lourenço Cardoso explica que há uma hierarquia entre os próprios brancos. Segundo ele, o branco português é também um branco não branco. Isso significa que ele é menos branco se comparado ao branco inglês. Portanto, o branco brasileiro revigorou a não branquitude do branco português, que é de origem judaica, moura, africana, simplesmente porque esse branco brasileiro é descendente do branco não branco português e dos não brancos indígenas e africanos. Para o nosso trabalho, a necessidade de racializar o branco no contexto brasileiro se faz evidente como forma de partir de uma nova perspectiva de análise literária. O objetivo é evitar a abordagem do negro tema, que foi um termo cunhado por Guerreiro Ramos no texto Patologia Social do Branco Brasileiro. Nosso objetivo é mudar o foco da problemática, já que o poder da branquitude acaba por colocar os personagens negros no lugar do outro. Esse outro, da perspectiva dos narradores dos romances, apresenta-se de diferentes maneiras. É a mulher, o negro, o pobre, o marginalizado. Sobre a questão do negro tema, Guerreiro Ramos diz que há uma contradição entre as ideias e os fatos das relações de raça no país. Ele afirma que no plano ideológico é dominante ainda a brancura como critério de estética social,
Já no plano dos fatos, é dominante na sociedade brasileira uma camada de origem negra, nela distribuída de alto a baixo. Ok. Olá, sou Elaine Castro. Então, no artigo Entre Silêncios e Estereótipos, Relações Raciais na Literatura Brasileira Contemporânea, de 2008, a pesquisadora Regina Dal Castanher selecionou um corpus de 258 romances de autores brasileiros publicados pelas 3 editoras mais prestigiosas do país. Ela concluiu que o romance brasileiro contemporâneo evidencia relações raciais e o preconceito a partir do silêncio, uma vez que as personagens negras eram minoritárias, além da sua representação estereotipada. Conforme a autora, 93% dos autores e autoras estudados são brancos. Além disso, constatou que a personagem do romance brasileiro contemporâneo é branca, somando 79% das personagens. Os negros são 7%, sendo 5% protagonistas e 2% narradores. A autora concluiu também que os negros são apresentados em posições sociais de menor prestígio, com mais frequência, por exemplo, mais representados como bandidos que os brancos. Embora não haja dados estatísticos de outros períodos literários, é difícil acreditar que os dados sejam melhores. Com base nisso, podemos entender que o racismo na literatura disfarçado de recurso literário é uma das facetas do pacto narcísico da branquitude, como assinala Cida Bento no livro Pacto da Branquitude. Para a psicóloga, o não reconhecimento da herança escravocrata nas instituições e na história do Brasil acarreta um problema nas relações entre negros e brancos, ocasionada pela supremacia branca incrustada na branquitude, como a relação de dominação de um grupo sobre o outro. Cida Bento diz que esse pacto da branquitude possui um componente narcísico de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. A nosso ver, a branquitude nos textos literários do século XIX muitas vezes se manifesta no sentido de valorizar a miscigenação do branco com o indígena, de incorporação fenotípica e apropriação cultural, em que o branco, muito branco, e o moreno claro são os brancos brasileiros. O negro, em geral, é excluído dessa identidade nacional, em que a sua cultura e o tom escurecido da pele são marcadores degradantes. No artigo A Trajetória do Negro na Literatura Brasileira, Domício Proença Filho afirma que há no Brasil a literatura sobre o negro e a literatura do negro, portanto, 2 posicionamentos no discurso literário nacional. Entre aspas, a condição negra como objeto, numa visão distanciada, e o negro como sujeito, numa atitude compromissada. Fecha aspas. No caso do negro como objeto, de representação feita por escritores brancos, ele afirma que se tratam de visões estereotipadas e divide em algumas categorias que não contemplam a totalidade, como o escravo nobre, a exemplo da escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, o mulato, de Aloysio de Azevedo. Também há o negro vítima, utilizado para exaltação da causa abolicionista, mas que não apresenta posição de reação ou revolta. Há o negro infantilizado, que estaria em posição de serviçal ou subalterno, o negro demônio, o negro pervertido, né, que traz como exemplo o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, com a história de homossexualidade. Uma das exceções é o romance Úrsula, de Firmina dos Reis, publicado em 1859, em que o tratamento dado às personagens negras é totalmente diferente. A narrativa confronta a ideia de que o negro era ruim por natureza. Conceição Evaristo, no artigo Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade, faz um importante levantamento desse tipo de representação na literatura. Segundo ela, há uma dúvida e negação em se reconhecer na literatura uma escrita afro-brasileira que estaria relacionada a produções de textos e de autores que pretendem afirmar seus pertencimentos, suas identificações étnicas em suas escritas. Então, parece que a literatura, ao compor o negro, ora como sujeito afásico, possuidor, entre aspas, né, de uma meia-língua, ora como detentor de uma linguagem estranha e ainda incapaz de aprender
apreender o idioma do branco, ou ainda como alguém anteriormente mudo e que, ao falar, simplesmente, entre aspas, imita ou copia o branco, né? A partir dessas situações, se revela o espaço não negociável da língua e da linguagem que a cultura dominante pretende exercer sobre a cultura negra. Olá, eu sou a Kedma Damasceno. Para análise dos trechos de romances naturalistas, podemos refletir acerca do romance A Carne. A protagonista Lenita é uma jovem de alto valor por ter formação intelectual de base europeia. A protagonista é moreno clara, mas está inserida na branquitude por seus valores e por suas características. Inclusive, sente um prazer sádico ao presenciar um escravizado, que, após capturado, é torturado no tronco. Por sua vez, as personagens negras estão em situação de extrema degradação moral e social, em que os elementos culturais e espirituais de origem africana são trazidos pelo narrador e pelas personagens da perspectiva da desconfiança e da inferioridade diante da precisão cientificista. O mestre feiticeiro, Joaquim Cambinda, é um exemplo que se contrapõe à protagonista em diversos aspectos. Abre aspas, era horroroso esse preto, calvo, beiçudo, maxilares enormes, com as escleróticas amarelas, raiadas de laivos sanguíneos, a destacarem-se na pele muito preta. Fecha aspas. É por meio dessa personagem que são descritos eventos religiosos que podem ser entendidos como forma de resistência dos africanos e de seus descendentes, porém, é apresentada sob o olhar da demonização. Na narrativa de Júlio Ribeiro, o negro que está acorrentado por fugir constantemente, o mesmo que gera um prazer sádico em Lenita ao ser torturado, justifica sua própria fuga, não por sua condição de escravizado, mas porque, abre aspas, negro é mesmo bicho ruim, às vezes perde a cabeça. Fecha aspas. Obviamente, responder isso para a Sinhazinha pode ser uma maneira de evitar mais conflitos, falando o que uma pessoa branca esperava ouvir. Assim como o feiticeiro, a personagem Bertoleza tem um final trágico no romance O Cortiço, personagem fundamental na formação da fortuna do seu companheiro João Romão. Ele a engana com uma falsa carta de alforria. Ao final da narrativa, após Romão obter uma série de êxitos econômicos, o antigo senhor de Bertoleza a localiza. A mulher, ao notar que seria capturada, reage instantaneamente na execução de seu suicídio, abre aspas, com ímpeto de anta bravia, como forma de resistência ao cativeiro. Embora seja uma forma de denunciar tanto a violência por ela sofrida, como as intenções duvidosas de determinadas pessoas brancas no movimento abolicionista, o narrador trata Bertoleza a partir da animalização, em um momento de extrema dor e sofrimento. Pode-se justificar que seriam recursos naturalistas. No entanto, é possível encontrar inúmeros elementos que mostram os negros muito mais estereotipados que os brancos, o que evidencia falta de equilíbrio na execução dessa tendência literária. No que concerne ao romance Dona Guidinha do Poço, os personagens negros aparecem apenas no lugar de subalternidade em relação à protagonista Guida, uma fazendeira do sertão nordestino, neta de português, acusada de trair e mandar matar o marido. A narrativa traz o branco como positivo, o negro como negativo, de maneira dicotômica como algo dado. A questão de classe e de raça juntas são marcadores sociais importantes. Por fim, concluímos que, quando a perspectiva do negro parte do olhar da branquitude, notamos duas vertentes, ambas de reforço negativo. Primeira, de degradação moral e física, e outra de vitimização, exclusão e marginalização, ainda que haja a intenção de denunciar os males da escravização. Os elementos de uma origem cultural africana não são abordados como aspectos valorativos. Esses romances nos mostram que o negro não é tratado pelos narradores brancos por meio do desconhecimento, mas através do olhar do julgamento, de inferiorização e de degradação. Evidenciam o fortalecimento da branquitude brasileira por meio da representação romanesca,
a partir da supremacia branca e do racismo.